Hoje, a gente vai mergulhar numa análise da revista de crítica social Sem Flores sobre a chacina policial mais letal da história do Brasil. É um evento que, olha, levanta uma pergunta que é simplesmente fundamental. O que realmente está por trás da violência do Estado, especialmente nas periferias do país? 121. É isso mesmo. Esse é o número oficial de pessoas mortas e, pasmem, em uma única operação policial que aconteceu no dia 28 de outubro de 2025. É um número que supera até mesmo o massacre do Carandiru lá de 1992. Ou seja, é um novo e trágico recorde. Mas, para a gente entender de verdade como chegou nesse ponto, não basta só olhar para o número. A gente precisa ir além e mergulhar fundo na análise da fonte para ver o que aconteceu e principalmente por que aconteceu. E é isso que nos leva direto para a questão central que a análise investiga. Afinal, do que a gente está falando aqui? É uma guerra legítima contra o crime? Ou é, na verdade, uma guerra contra os pobres? Certo. Então, vamos começar a desvendar isso. Primeiro, é crucial a gente entender qual foi a justificativa oficial do governo para uma operação dessa proporção, né? Então, a justificativa oficial era a Operação Contenção. A missão, no papel, era bem clara: desarticular o Comando Vermelho lá nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. E não foi qualquer coisa não, foi uma mega operação mesmo, com blindados, helicópteros, milhares de agentes, uma verdadeira cena de guerra. Mas é exatamente aqui que a história oficial começa a fazer água. A análise da Sem Flores mostra um contraste assim gritante. Pensa bem. De um lado, a promessa era capturar criminosos de alto escalão, alvos específicos. Do outro, a realidade brutal. Nenhum desses alvos estava entre os 121 mortos e, pior, o que se tem são relatos de tortura e execuções de pessoas que já estavam rendidas, desarmadas. E aí a fonte cita o pesquisador Bruno Paes Manso, que dá uma pista sobre a possível estratégia política por trás de tudo isso. A ideia é que esse discurso de guerra, essas operações superviolentas, especialmente perto de eleição, dão a impressão de que o governo está fazendo alguma coisa, sabe? Uma ação forte contra o crime. Só que, na verdade, no fundo, é um jeito de garantir que tudo continue exatamente como está. E aqui a análise abre o foco. O argumento é que esse massacre, por mais chocante que seja, não é um evento isolado, que surgiu do nada. Na verdade, ele seria o ponto mais alto de um padrão de violência que se repete, e se repete, na história do Brasil. E olha, basta a gente olhar para essa linha do tempo para ver que o padrão fica bem claro. A gente tem Carandiru em 92, os crimes de Maia em 2006, Jacarezinho em 2021, Baixada Santista entre 23 e 24. A operação de 2025 é sim a mais letal, mas ela não surgiu do vácuo. Ela é só um capítulo mais recente de uma longa, longuíssima história de violência do Estado que já dura décadas. E aqui vem o que talvez seja um dos pontos mais fortes da análise. Se a gente olhar os partidos que estavam no poder em cada um desses massacres, PMDB, PSDB, PL, Republicanos, PT, a gente vê de tudo. O que a fonte argumenta é que essa violência não é uma política de um governo específico, de direita ou de esquerda. Ela é uma política de Estado, é algo sistêmico que continua acontecendo, não importa quem esteja na cadeira de governador ou presidente. Ok. Então, se a violência é parte do sistema, a pergunta é: que sistema é esse, afinal? É aqui que a análise nos convida a olhar mais fundo para a estrutura que sustenta e, mais do que isso, que perpetua essas mortes. A fonte usa um termo específico para isso: o aparelho repressivo do Estado. A ideia é a seguinte: não se trata só da polícia. São as forças oficiais, como a polícia, e também as não oficiais, como milícias e até o próprio crime organizado, que, segundo essa visão, acabam atuando juntas para manter a ordem social. Um controle feito pela violência, principalmente para cima da população mais pobre e que, no fim das contas, serve para beneficiar quem está no poder. E esse ciclo que a análise descreve funciona como uma engrenagem que não para de girar. Olha só como funciona. Primeiro, o sistema econômico desigual gera muita pobreza e falta de oportunidade. Essa falta de oportunidade acaba empurrando muita gente para o crime organizado como uma forma de sobreviver. Aí, o Estado usa a existência do crime como desculpa para reprimir violentamente essa mesma população pobre. E o resultado? A violência não resolve nada, só reforça o controle social e mantém a desigualdade. É um ciclo que se alimenta. E, segundo a análise, isso não começou ontem. As raízes históricas são profundas. O argumento é que esse sistema de controle violento vem lá do Brasil colônia, da época da escravidão.
As polícias, na sua origem, teriam sido criadas não para proteger todo mundo, mas sim para controlar os povos indígenas e os negros escravizados. Então, nessa visão, o conceito de segurança pública no Brasil sempre foi, na prática, a segurança das classes dominantes. E os números, infelizmente, confirmam essa escalada. Fica muito visível quando a gente olha os dados. De acordo com a fonte, o número de mortes por intervenção policial praticamente triplicou na última década. Saiu de cerca de 2.000 por ano para mais de 6.200 em 2024. Ou seja, essa violência do Estado não só não está diminuindo, como, pelo contrário, está crescendo muito. Diante de um sistema tão brutal, a pergunta que fica é: e agora? Existe alguma saída? Como que se quebra esse ciclo? Bom, de acordo com o artigo, a resposta para isso não vem das instituições, não vem do Estado. A análise destaca o que aconteceu logo depois do massacre. Foram os próprios moradores, as próprias pessoas da comunidade que agiram. De uma forma muito corajosa e totalmente independente, foram eles que recolheram os corpos das vítimas, que denunciaram o que tinha acontecido e que organizaram os primeiros protestos. É uma demonstração de uma força e de uma capacidade de organização que surge de dentro da própria comunidade. E é por aí que a análise aponta o caminho a seguir. A conclusão é que a única solução real passa pela auto-organização dos trabalhadores, dos moradores das favelas e periferias. A proposta é clara: construir um poder coletivo, uma força que venha da própria comunidade. Uma força para resistir não só à violência do Estado, mas também à opressão dos grupos criminosos. E, um ponto importante, sem criar falsas esperanças em promessas de políticos ou em soluções que venham das instituições. E, para fechar, fica a reflexão final que o artigo nos deixa. Uma pergunta bem provocadora. E se essa violência toda não for um defeito do sistema, uma falha que precisa ser consertada? E se ela for, na verdade, uma parte essencial para o sistema funcionar do jeito que ele funciona? A busca por uma paz de verdade talvez exija muito mais do que reformas. Exige que a gente repense a estrutura inteira que nos governa.